Vamos lá, né? Conforme prometido aí, no horário, né? No horário certo, pontualíssimo aí, né, pessoal? Então, né, a gente vai falar aqui, tá lá no teu edital, né? Consolidação. Então, como tá lá consolidação, possivelmente vem aí uma questão. Consolidação é um negócio perigoso, porque às vezes consolidação, se ele for colocar uma questão de consolidação prática, né, ele vai te dar um balanço, vai te dar algumas coisas, aí corre o risco de cair mais de uma questão, né? Já teve concurso assim, cair consolidação, cair 8, 9 questões. Imagine como é que você pode negligenciar um assunto, né? Você que está estudando para passar, você não pode negligenciar nada, né? Então vamos lá. As empresas, todo mundo aí já voltou, todo mundo, né? Voltou. Então, se já a gente já entende um pouco ali aquela equivalência patrimonial, vai ficar mais fácil também de entender aí a consolidação. Então, as empresas que têm investimento em controladas, pessoal, né? Então, a investidora, além de elaborar os demonstrativos individuais dela, balanço patrimonial, DRE, DFC, a investida também vai elaborar esses demonstrativos, certo? Mas a investidora, ela tem que elaborar os demonstrativos conjuntos, né? Esse demonstrativo consolidado. Ou seja, como se as empresas ela fosse uma empresa só, certo? Então, a consolidação, né, quando você vai consolidar os balanços, como diz o pronunciamento, você vai somar linha a linha, né? O caixa de um tem 10 mil, o caixa de outro tem 30 mil, o caixa consolidado, tratando as empresas como uma só, vai ter quanto no caixa? 40 mil. Isso é consolidação de balanço, é muito fácil, é você somar linha a linha os itens aí. Agora a gente vai ter que fazer, né, 3 eliminações. Até já te falei isso no vídeo de ontem, né, que na consolidação a gente faz 3 eliminações. O que é que a gente elimina? Né? A participação de uma empresa na outra. Participação de uma empresa na outra você elimina. Elimina os valores a pagar e a receber em intercompanhia, certo? E elimina o chamado lucro não realizado. O que é lucro não realizado é quando a empresa vende para outra com lucro, enquanto aquela mercadoria estiver na outra empresa, aquilo é um lucro não realizado, certo? Ou seja, o lucro não realizado é o lucro que está no PL de uma e por inclusão está no ativo da outra. Né? Se você pegou a empresa investida, vendeu para investidor, a investidora vendeu para investida, e esta vendeu tudo para fora, aquele é um lucro realizado, certo? Então vamos aqui no quadro, né? Então só para a gente ter uma ideia aqui do objetivo da consolidação, apresentar como se fosse uma empresa só. Então muitas vezes a empresa A, presta atenção aqui, a empresa A ela compra a mercadoria aqui, ó, ela compra a mercadoria por 100 e vende para a empresa B essas mercadorias por 150. B comprou por 150 e vai vender para X por 230. B vendeu por 230, certo? Então, se você for olhar, qual foi o lucro de A? O lucro de A comprou por 100 e vendeu por 150. Um lucro de quanto? De 50. Qual foi o lucro de B? Comprou por 150, vendeu por 230. O lucro de B foi quanto? Foi 80. Agora imagina essas empresas como uma empresa só. Como uma empresa só, você tem que tratar essa empresa A e B como uma empresa só. Ou seja, qual foi o valor das vendas desse grupo? O grupo vendeu quanto? O grupo vendeu 230. E quanto essas mercadorias custaram para o grupo? Custaram 100. Portanto, vai ser um lucro consolidado de 130. Poxa, Silvio, mas isso é muito fácil, eu somava os lucros. O lucro de uma com o lucro da outra vai dar o lucro consolidado. A soma desses lucros individuais só vai dar o lucro consolidado se toda a mercadoria comprada for vendida. Porque se houver lucro não realizado, ou seja, se B ficar com a parte das mercadorias, isso não vai bater, certo? Não vai bater esse somatório aí. Ok, Silvio, então vamos lá, me diz o que é que me interessa aí para eu saber lá na pior das situações, lá, o que é que pode ter numa prova. Então você vai somar linha a linha, se pedir uma consolidação de balanço, e você vai tirar 3 coisas, né? Primeiro eu te falei que você tira a participação de uma empresa na outra. A participação de uma empresa na outra. Então essa empresa vai ter lá investimento, certo? Investimento aqui, vamos supor que investimento ele tenha investimento de 100% na outra empresa, e isso aqui seja o valor de 100 mil, certo? Investimento. Esse valor na consolidação do investimento, pessoal, ele vai ser eliminado com o PL da investida. Se ele tem 100%, vai bater com o PL da investida, você elimina, certo?
Ah, Silvio, mas poderia acontecer ter um investimento que a empresa não tivesse 100%, ela tivesse 80% e o PL fosse de 100 mil, certo? E aqui 80% dá 80 mil. Pessoal, agora o que é que significa? Que além do acionista, do controlador, tem outros acionistas. Então aqui, ó, eu lhe falei que esse investimento sempre vai ser o quê? Investimento ele sempre vai ser zerado. E aqui esse PL agora você separaria 80 mil, certo? De 20 mil. Esses 80 mil você elimina com isso aqui. E essa outra participação aqui, lá no PL, é participação de acionistas minoritários ou acionistas não controladores. Isso é importante, porque essa participação aqui dos 20%, antes ela ficava fora do PL, né, na última linha lá do passivo. E hoje essa participação dos acionistas não controladores, ela vai ficar dentro do PL, segregado da participação dos acionistas controladores, certo? Participação dos acionistas minoritários fica onde? Dentro do PL, segregado dos outros acionistas. Beleza, a gente já viu 100%, 80%. Agora pode acontecer também, pessoal, ter um investimento, certo? De 100%. E aqui o PL, se isso acontecer, ó, o PL tiver 120 mil. Como é, Silvio, que isso poderia acontecer? Se eu tenho um investimento de 100%, o valor do PL era para ser o valor do investimento. Se por um acaso isso acontecer, você tem 100% e o valor divergir, né, do PL, você tem 100%, era para estar ali aquele valor. É porque aí, pessoal, tem lucro não realizado, certo? Mas como eu te falei, esses 100 mil você vai matar. Aí você vai pegar aqui esses 120 mil, você vai separar em 100 mil, que vai ser o valor do investimento, e mais 20 mil, que vão ser de lucro não realizado, que esse lucro possivelmente vai estar no estoque que a gente vai eliminar, certo? Se tem 100%, é porque o valor do investimento tem que ser igual ao valor do PL, 100%. Então, né, nessa batida que nós estamos vendo, a situação pior que você poderia ter é isso aqui. Um investimento aqui fosse, você tivesse um PL de 100 mil, certo? O investimento você tinha 80% e 80% estava com o valor de 70 mil. Isso aqui é a pior situação. Pior situação de eliminação do investimento seria essa. Por quê? Porque se você tem 80%, já é certeza que vão ter o quê? Acionistas minoritários, de 20% ali daqueles 100 mil. 20 mil vai ser a participação de acionistas minoritários. Beleza. Mas como você tem 80%, né, era para você ter quanto aqui? Era para ser um investimento de 80 mil. Se eu tenho 80% do PL, era para ser 80 mil. E se está 70, porque com certeza absoluta existe resultado não realizado. Então esses 100 mil aqui a gente vai segregar em três valores. 70 mil, certo? 10 mil que vai ser de lucro não realizado, porque não era para ser 80, 80% de 100, 80. Como ali está 70, porque tem 10 mil de lucro não realizado. E 20 mil, participação de acionistas minoritários, lucro não realizado. Esses 70 mil a gente elimina, certo? Beleza, né? Então isso aqui é a pior coisa que poderia acontecer. Isso aqui vai ficar dentro do PL e esse lucro não realizado vai ser eliminado com quem? Possivelmente com o valor lá do estoque que uma vendeu para outra com lucro. Porque se essa tem 80%, isso é equivalência patrimonial e o PL é 100, era para esse valor aqui do investimento ser quanto? Ser 80. Como está 70, foi porque uma vendeu para outra com lucro, certo? Então, isso aqui, pessoal, é um resumo de tudo em relação a essas participações, esse investimento. Ô, Silvio, você deve estar pensando aí, mas se por um acaso, isso é importante, você me falou que o investimento ele pode ser dividido em participação lá no PL, que é isso que a gente está eliminando ali, riscando com o PL da outra, mas aqui também poderia ter, ó, mais-valia, certo? E poderia ter o quê? Goodwill. E eu te falei que o investimento ele vai ser sempre zerado. O valor do investimento ele é sempre, anota aí, sempre zerado na consolidação. A participação você já viu, você elimina com o quê? Com o PL. Pessoal, aí presta atenção, né? O que é que acontece? Olha, eu sou bonito. A mais-valia, você pagou a mais-valia, né? Por quê? Porque um ativo da investida ele estava subavaliado, não foi? Foi. Então, na consolidação, como vai morrer o valor do investimento, a mais-valia vai ter que se juntar a alguém. Aí ela vai e cola. Aquele terreno estava subavaliado? Estava, em 10 mil, lembra da história? Aí a mais-valia cola no terreno. Vai ficar terreno e mais-valia embaixo.
certo? Agora o goodwill não tem em quem ele se juntar. Por quê? Porque lembra lá da aula de goodwill que eu falei, né, da identificabilidade, né, dos intangíveis? O goodwill você não consegue identificar o que foi que gerou aquele goodwill. Ele não tem um ativo específico, ele não tem em quem ele colar. Então, na consolidação, o goodwill ele vai para o intangível, certo? Então, o investimento ele vai zerar sempre. A participação no PL a gente já viu como é que elimina, certo? A mais-valia vai se juntar ao bem que estava subavaliado e o goodwill vai para onde? Vai para o intangível. Beleza? Beleza, né? Beleza, Silvio. Entendi isso aí. Importante, né? A mais-valia se junta no ativo e o goodwill ele vai ficar, né, lá no intangível. Agora, pessoal, na hora que você vai fazer, por acaso pedir uma consolidação de uma DRE, né? Então, uma empresa, você tem que ver quanto foi o valor das vendas, né? As vendas da mercadoria que o grupo vendeu e quanto custou aquelas mercadorias para o grupo. Eu vou te dar um exemplo que isso aqui vai representar tudo, certo? A empresa, né, vendeu para a controlada. Presta atenção nisso aqui, mercadorias, né, por 140 mil, cujo custo foi 100 mil. Quando isso aconteceu, só pode ter três alternativas. Quais são as alternativas? A controlada não vendeu nada para fora, não vendeu nada, certo? É uma situação. A controlada vendeu tudo por 200 mil. E terceira situação é a controlada vendeu a parte. A controlada vendeu 60% por 150 mil. Só pode acontecer essas três situações. Ou vender tudo, ou vender nada, ou vender uma parte. Então, se você entender esse negócio aqui, você nunca mais na sua vida vai errar nada de DRE. Então, olha só, uma DRE consolidada, a gente vai ter aqui, ó, vendas, CMV e lucro bruto, né? A empresa vendeu para a controladora ou para a controlada, né? Tanto faz. Então, só aqui, controladora foi quem vendeu, controladora, controlada e o consolidado. Presta atenção aqui. A empresa vendeu para a controlada a mercadoria por 140, cujo custo foi 100. Então, na controladora, qual foi o valor das vendas da controladora? 140. E qual foi o custo para a controladora? 100. Porque tanto faz controladora vender ou controlada vender. Então, qual foi o lucro bruto? 40. A primeira situação aí que a gente está estudando, a controlada não vendeu nada. Qual foi o valor de vendas? Nada. Não teve custo nenhum. O lucro bruto também foi nada. Ah, Silvio, o consolidado. Pessoal, quanto foi que o grupo vendeu para fora? Quanto foi que o grupo vendeu para fora? O grupo vendeu para fora nada. Então não vai ter consolidado, certo? Então, primeira situação, se não vendeu nada. Ah, Silvio, o que é que significa? Significa, pessoal, que lá no estoque da controlada que comprou, vai estar mercadorias com que valor? Com 140 mil. Sendo que ali dentro tem 40 mil que foi de lucro, que uma vendeu para a outra com lucro. E isso aí vai ser eliminado. O PL, né, de uma com esse lucro não realizado. Essa é a primeira situação. A segunda situação, ele me fala aí, é que a controlada vendeu tudo por 200. Vendeu tudo por 200. Aí, primeiro, o que foi que aconteceu? A empresa vendeu para a controlada a mercadoria de 140, cujo custo foi 100. 140, cujo custo foi 100, um lucro de 40. Agora, a controlada, né, vendeu tudo por 200. Qual foi o valor de venda da controlada? 200. Custou quanto para a controlada? Todas as mercadorias que a controlada comprou, custaram 140 mil. Então, esse foi o custo da controlada. Portanto, um lucro para ela de quanto? De 60 mil. Beleza. Agora, o consolidado. O consolidado, vem comigo, vem comigo. Quanto foi que o grupo vendeu para fora? É o valor da venda da controlada, né? O grupo vendeu para fora quanto? 200 mil. Quanto aquelas mercadorias custaram para o grupo? Para a controlada, ela custou 140. Mas para o grupo, foi o preço que a controladora tinha comprado. Custou quanto? Custou 100. Então, para o grupo, custou 100. Portanto, pessoal, vai ter aqui um lucro bruto consolidado de quanto? De 100. E no estoque não vai ter nada. E esse aqui foi aquele ponto que eu te falei, que o lucro bruto consolidado, ele é a soma dos lucros brutos quando a empresa vende tudo para fora. Certo? Esse é o segundo caso.
O terceiro caso que a gente poderia ter, né, seria o quê? A controlada, né, só a empresa que comprou, só vendeu uma parte. Aí presta atenção, se você entender essa zorra aqui, morreu qualquer coisa, não vai nem cair esse tipo de coisa lá, né? Não vai não, que vai cair lá é mais fácil. Então a controlada vendeu por 140, cujo custo vai ser um lucro de 40. Aí ele disse que a controlada vendeu 60% por 150. Qual foi o valor da venda da controlada? Está aqui, vendeu 150. 150. Quanto custou essas mercadorias para a controlada? Tudo tinha custado 140. Tudo tinha custado 140. Mas ele vendeu só 60%. Então o custo vai ser 60% de 140. Vai ser 84 mil. Né? 84 mil. Portanto, um lucro de quanto? De 66 mil. Beleza. Agora, né, a gente vai ver o consolidado. Quanto foi que o grupo vendeu para fora? É o valor de venda de quem? Dessa aqui. Foi isso que eles venderam para fora. Né? O valor de vendas da controlada foi o que vendeu o grupo para fora, 150 mil. Quanto essas mercadorias custaram para o grupo? Para a controlada, essa mercadoria toda custou 140. Como vendeu 60%, 60% de 140 é 84. Mas para o grupo, a mercadoria toda custou 100 mil. Como vendeu 60%, 60% de 100 mil vai dar quanto? Vai dar 60 mil. Ah, certo. E o lucro consolidado agora foi quanto? 150 menos 60? 90. X, Silvio, agora realmente não foi. Ó. 40 com mais 66 era para dar 106. Aqui está 90. Né? Uma diferença de 16 mil. Por que deu essa diferença de 16 mil? Porque não vendeu tudo. Aqui no estoque, né, tinha comprado quanto? 140. Não tinha comprado 140? Então aqui ainda vai ter quanto, pessoal? Vai ter no estoque, vai ter 40% de 140. Vai ter 56 mil aqui no estoque. Ó. E desses 56 mil, presta atenção. O lucro, né? O lucro que a empresa tinha vendido para outro todo, 140 menos 100 foi 40. O lucro total tinha sido 40 mil. Né? Mas a empresa já vendeu para fora 60%. Então significa que 60% daquele lucro, que dá 24 mil, já foram realizados. 40% daquela mercadoria está lá, 40% de 40 dá 16 mil. Esses 16 mil ainda não foram realizados. Então esses 16 mil estão aqui no estoque, é lucro não realizado. Por isso que quando você somou aqui 40 com mais 60, deu 106. 106 porque ali dentro tem 16 de lucro não realizado. Por isso que não bateu com o quê? Com o lucro consolidado. Certo? Então isso aqui é importante, essa análisezinha, mas eu acho que na sua prova não vai chegar nem a esse tipo de coisa. Né? Mas é importante, né? Quanto foi, né, o que é o consolidado, quanto que o grupo vendeu para fora e quanto aquela mercadoria custou para o grupo. Se vender tudo, né, tudo, significa que o lucro bruto consolidado vai ser o somatório dos lucros. Mas o que ele vai te pedir na tua prova é isso. Ele vai te pedir um lucro não realizado lá para você identificar qual foi o valor do lucro não realizado. E o lucro não realizado, você tem que ficar esperto. Porque, por exemplo, uma empresa vende para outra, né, quadro, Silvio, uma empresa vende para outra mercadoria, né, venda de mercadoria por 300 mil, com a margem de lucro, por exemplo, de 30%. Então o lucro daquilo ali foi quanto que uma teve com a outra? 90 mil. Então se a mercadoria estiver toda lá, o lucro não realizado é 90 mil. 90 mil. Mas se ele falar assim, que a empresa já vendeu 30%. Se a empresa já vendeu 30%, 30% disso aqui já foi realizado. O que não será realizado é quanto? É 70%. Então não é o lucro da transação. É o lucro daquela transação que ainda está onde? No estoque da investidora. Isso que vai ser lucro não realizado. Certo? Você vai aplicar o percentual aí sobre o lucro. Aí eu tenho que ver, se vendeu 40% é porque 60% ainda está lá. 60% daquele lucro não foi ainda realizado, não foram ainda realizados. Certo? O que vai cair na tua prova vai ser isso. Né? Lucro não realizado. Você já deu, ó. Tira o que? A participação de uma empresa na outra, tira o lucro não realizado e o valor a pagar e a receber entre a companhia. Ou seja, se uma vendeu para outra, uma tem uma duplicata a pagar e a outra tem uma duplicata a receber. Aquele valor, se você está tratando como uma empresa só, ninguém tem nada, deve nada a ninguém. Aí a gente elimina o que tem a pagar e o que tem a receber. Certo? Elimina o valor do investimento, seja com mais-valia, com a zorra toda a gente elimina.
né, o valor do investimento, o se tiver lucro não realizado, a gente vai ver como é que faz, e os valores a pagar e a receber em intercompanhias. Beleza? Ok. Já tinham estudado essa parte de consolidação? Fala aí pra mim, fala sério. Já tinha estudado consolidação alguma vez aí? Já? Eu acho que tá tendo um delay, né? Você deve estar dormindo aí, porque eu pergunto o negócio aí daqui às 4 horas. Agora tá vindo a resposta da aula anterior, né? Da aula de equivalência patrimonial. Um pouco, não, pouco. Mas, fala a verdade, deu para entender a essência aqui da coisa? Né? Se tratar a empresa como se fosse uma coisa só. Porque eu procurei, né, sintetizar, mas de forma bem, assim, bem objetiva, né? Que é o que você vai precisar na sua prova. Eu falei até detalhe demais, né? Como é o tratamento. A imagem está muito, o quê? Muito ruim. A da filmagem lá, né? Da coisa. Eu vou aproximar, então. Deu, né? Então, o objetivo é a gente... Se soubesse eu tinha... Porque eu não vi aí a coisa, né? Se tivesse eu tinha trocado aqui o lápis aqui para preto, talvez ficasse melhor. Tem questões, professor? Claro, não se estuda. Bota uma coisa na sua cabeça aí. Não se estuda contabilidade sem questões, ok? Então vamos lá. Primeira questão, o quadro aí, né? Olha lá. Vou fazer aqui esse negócio de tripé, né? Tá bom aí? Tá, né? Não tá dando para ler. O objetivo da consolidação da informação contábil é apresentar aos usuários, principalmente acionistas e credores, os resultados das operações e a posição financeira da sociedade controladora e de suas controladas. Essas informações devem ser apresentadas. O objetivo da controlada é apresentar como se fosse o quê? Como se o grupo econômico fosse o quê? Fosse uma única entidade. Esse é o objetivo da consolidação. Se A controla várias empresas, é apresentar aquele grupo como se fosse uma empresa só. Esse aí é o objetivo da consolidação. Né? O objetivo não é visando a determinar a participação, não. Isso aí você acharia fácil. Não precisava fazer consolidação, com a finalidade de determinar os ativos totais do grupo econômico, não. Como forma de reconhecer também não. Para identificar a existência de participações cruzadas também não. Alternativa letra A. Né? Aí foi aquela questão outra lá que nós vimos, questão 2. Quando do procedimento de consolidação das demonstrações contábeis, isso aqui é importante, né? Como eu te falei que isso mudou. A participação dos acionistas controladores, pega aí, a participação dos não controladores deve ser apresentada no balanço patrimonial consolidado dentro, né? Como eu te falei, antigamente era no passivo, agora esqueça. É dentro do PL, separadamente do patrimônio líquido dos proprietários da controlada. Portanto, alternativa correta aí, letra B de bola. Aí vem lá, para responder as questões de número 3 a 6, considere os dados abaixo retirados da planilha de consolidação dos balanços patrimoniais da controladora Tupã, né, a controladora, e de sua controlada Tupi. Né, sabendo que a investidora possui 60% das ações da investida. As informações adicionais: Tupi vendeu mercadorias no valor de 100 mil para sua controlada, oferindo um lucro de 40% sobre o preço de venda. A aquisição foi efetuada a prazo pela Tupã e o vencimento da respectiva duplicata somente se dará no exercício corrente. A controladora vendeu somente metade do lote adquirido de sua controlada. Então, né, ele me dá aqui um balanço, a gente vai fazer a consolidação. Uma coisa que a gente tem certeza que a gente vai eliminar é o quê? Isso aqui, ó. Essa parte de investimento ali vai morrer. Né? Vai ter uma parte que uma vai ter a pagar e a outra vai ter a receber. E se tiver lucro não realizado, que a gente já sabe que vai ter. Então vamos lá. Vamos primeiro achar aqui o lucro não realizado. A empresa vendeu mercadorias por 100 mil, vendas por 100 mil, com a margem de lucro de quanto? De 40%. Deixa eu trocar aqui para ver se melhora, né? Com a margem de lucro de 40%, portanto, uma margem de lucro de... deixa eu pegar assim. Uma margem de lucro de... Melhorou aí, pessoal? 40 mil. Né? O lucro aí foi 40 mil. Mas aí ele me disse, ó, a empresa, se essa mercadoria estivesse lá,
toda na investidora, né? Caneta azul, o pedido é uma ordem, né? Vamos botar aqui, caneta azul escuro, 40 mil, né? Então, esses 40 mil foi o lucro. Mas ele disse, se essa mercadoria tivesse toda lá, o lucro não realizado seria 40 mil. Mas ele disse que vendeu metade do lote. Então, daqueles 40 mil, se vendeu metade, 50% já foi realizado, 50% vai ser lucro não realizado. Portanto, 20 mil vão ser de lucro não realizado que eu vou ter que tirar. E esse lucro não realizado vai estar onde? Vai estar no estoque de uma e no PL da outra. No estoque de uma e no PL da outra. Ah, Silvio, então vamos fazer aí esse negócio logo, né? O PL dessa empresa, né? O PL de Tupi, tá aqui, ó. Qual é o PL de Tupi, Silvio? Tá aqui, ó, 300 mil. Não é isso? 300 mil. Eu tirei aqui para você ver. 300 mil. Ele disse que tem uma participação de 60%. Vê se vocês concordam comigo. Se ele tem 60%, 60% de 300, era para o valor desse investimento aqui ser quanto? Era 60% é equivalência patrimonial. Se tem 60% de 300, era para essa zorra desse valor aqui ser 180. E esse valor está 160. É porque tem lucro não realizado. Essa empresa vendeu para outra com lucro de 20 mil, não é isso? É. E foi justamente o que eu já achei aqui. Tem pessoa me falar, ó, vendeu 40, com metade do lucro não realizado é 20 mil. Já sei o lucro não realizado. E onde é que o lucro não realizado vai estar? Vai estar aqui dentro do estoque. Certo? O lucro não realizado vai estar aqui dentro. Então presta atenção. Desses 300 mil aqui do PL, eu vou dividir. Vou dividir como 160 mil, vai estar lá, 20 mil vai ser de quê? De lucro não realizados. E os outros 40% desses 300 mil, que vai ser 120 mil, vai ser participação de acionistas minoritários. Ah, certo. Aí ó, já decompôs ali o 300 mil. O 160 morreu aqui com 160. O lucro não realizado, Silvio, está aqui, ó, 20 mil. Eu te disse que esse lucro não realizado você tem que eliminar. Uma vendeu para outra com lucro. Vendeu, a venda foi de 100 mil com lucro de 40, mas já vendeu metade. Tem um lucro não realizado de 20, que vai estar aqui dentro desse estoque, ó. Esse aqui eu vou separar também em 270 mil. Eu vou separar em 250 mil e 20 mil. 20 mil é lucro interno que eu vou realizar, ou vou eliminar. E a participação dos acionistas minoritários vai ficar aqui dentro do PL. Para a gente decompor. Isso aí é a pior situação, essa questão aí. Você entender esse diacho dessa questão aí, você está pronto para resolver qualquer questão de consolidação. Beleza, eliminamos ali. Participação de uma na outra ali, tirando tudo. Lucro não realizado, participação e lá o investimento que morre. O investimento sempre morre. O estoque a gente já viu que tem 20 mil de lucro interno. E ele me disse que também, ó, que foi, né? Ele disse que a aquisição foi efetuada a prazo pela Tupã. Então, se foi efetuada a prazo, o que é que significa? Que essa aqui tem uma conta a pagar aqui um fornecedores e essa aqui tem um cliente que a gente tem que tirar esse valor. Essa aqui desses 150 mil tem 100 mil que ela tem a receber de quem? De Tupã. E Tupã desses 500 mil ela vai ter 100 mil que ela tem a pagar a quem? A Tupi. Só 400 mil para fora. E esse valor que uma tem a pagar e a outra tem a receber, esse valor é o quê? É eliminado na consolidação. Certo? Ô Silvio, é isso aí, meu amigo, é isso. Conseguir visualizar esses três negócios aí, morreu. A participação de uma empresa na outra, se tem valores a pagar e a receber intercompanhias, e o lucro não realizado, que ele vai te dar alguma informação que tem lucro não realizado. Aqui a gente chegou em 2 vezes para saber o lucro não realizado, né? Como tinha uma participação de 60%, 60% de 300, 180, como é que o investimento está 160? E logo depois ele me falou nas informações complementares, que uma empresa vendeu para outra mercadoria por 100 com a mais de lucro de 40. Lucro era 40 mil. Mas metade foi vendido, então metade já foi realizado, só 20 mil que foi não realizado. 20 mil estava no PL, estava por inclusão no ativo da outra. Filé? Beleza. Agora, meu amigo, depois que você faz esses 3 lançamentos aí, essas 3 coisas de eliminação, o resto é você resolver questões, né? Ele quer saber o valor do ativo consolidado. O ativo consolidado é você sair somando, ó, linha a linha. Ele já até me botou aqui, ó, 1000, eu poderia somar aqui os ativos e eliminar, né? Como assim, Silvio? Se eu somasse o ativo, o total do ativo foi quanto? 1.801 com 500. 1.800 com 500 vai dar 2.300.000. Esse foi o somatório dos 2 ativos, né? Aqui, ó, 1.800.000 com 500, 2.300. Mas a gente eliminamos.
Nós eliminamos o quê? Os 160 do investimento, 160 mil do investimento, 100 mil que Tupã tinha a receber e o outro tinha a pagar, e 20 mil de quê? Do lucro que estava lá embutido no estoque, a gente eliminou lá no estoque, aqueles 20 mil. Portanto, a gente vai ter aqui 2.300 menos 280, o que vai me dar quanto aqui? Vai me dar 2.020.000 é o valor do ativo, certo? O ativo consolidado da empresa. Então, na hora de você achar o consolidado, você tem que ver se tem algum valor recebente da companhia, tem que eliminar o investimento e ver se tem algum lucro não realizado. Deve ser excluído dos estoques no balanço consolidado do grupo o lucro não realizado. Isso aqui a gente já fez. Ó, uma vendeu para outra mercadoria por 100 mil, com a margem de lucro de 40%, portanto o lucro foi 40 mil e 50% foi vendido, logo 50% não foram vendidos, 50% disso aqui vai dar quanto? Vai dar 20 mil, portanto a alternativa correta, letra C. O valor da participação dos acionistas minoritários a ser evidenciado no balanço patrimonial do grupo correspondente. A gente viu que o PL da investida era 300 mil. E se a investidora tem uma participação de 60%, significa que os outros acionistas, os acionistas minoritários, vão ter uma participação de 40%. 40% de 300 vai dar quanto? Vai dar 120 mil. Inclusive, nós já tínhamos calculado isso aqui, não foi? Aqui, ó, quando a gente pegou os acionistas minoritários e chegamos aqui à conclusão deles, que a participação dos acionistas minoritários era no valor de 120 mil. Perfeito, Silvio. E aí o que é que ele quer? O patrimônio líquido consolidado. Pessoal, olha só, isso. Antigamente, o patrimônio líquido consolidado era sempre o patrimônio líquido da controladora. Por quê? Porque o resto você eliminava e se tivesse participação de acionista minoritário, ele ficava fora do passivo, ficava fora do PL, certo? Hoje não. Hoje a participação do acionista minoritário fica dentro do PL. Fica dentro do PL. Então quem vai ser o patrimônio líquido consolidado? É o patrimônio líquido da controladora, mas caso tenha participação de acionistas minoritários, certo? É o PL da controladora, o PL dela não é eliminado nada, mas, como eu falei, a participação dos acionistas, o quê? Minoritários. Lembra onde é que fica a participação dos acionistas minoritários na consolidação? Dentro do PL, segregado do PL dos outros acionistas. Então, o PL consolidado vai ser quem aqui? Vamos lá, O PL consolidado vai ser o PL da controladora. Aqui, cadê o PL da controladora? PL da controladora. Tá aqui, ó, Silvio, o PL da controladora, capital reserva. 1 milhão é o PL da controladora. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. O PL da controladora, certo? Esse é o PL da controladora. E a participação dos acionistas minoritários foi de quanto? Foi de 120 mil. Portanto, 1.120.000 vai ser o PL consolidado. Portanto, a alternativa correta aí, letra C. Só lembrando, essa questão, a questão quando foi mesmo na época, o gabarito correto da questão era 1 milhão. Se você pesquisar para ver se o gabarito correto na época foi 1 milhão, porque essa participação dos acionistas minoritários não ficava no PL, ficava no passivo. E o PL consolidado era sempre o PL da controladora. Portanto, a resposta original foi 1 milhão. Só que com a alteração da lei, hoje a resposta é 1 milhão. E, portanto, a alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Então aí matamos, matamos aí essa parte aí de consolidação. Vai ter tem uma questão que eu acho que é a questão também certa aí na tua prova, que é aquela questão que vai falar lá de reorganização societária, aquela parte de fusão, cisão, incorporação. Aí você sabe, esse negócio você sabe. Fusão é o quê? Fusão é quando junta A mais B e forma C, junta duas empresas, e forma uma terceira que vai suceder em direitos e obrigações. Incorporação, pega A e incorpora B, só vai continuar quem? A. E a cisão, você pode cindir para, pode haver uma cisão total para empresas já existentes, criar empresas novas, pode haver cisão também parcial, mas
Isso aí vai cair, pode ter certeza. E você tem que saber, para mim lá mais, né, em relação àqueles prazos, talvez o direito do credor, por exemplo, na fusão e na incorporação, né, que o credor tem aquele direito lá dos 60 dias, né, 60 dias para entrar com a ação se ele se sentiu prejudicado com o ato, e lá na cisão esse prazo é de 90 dias. Né? E a coisa também dos debenturistas, que os debenturistas eles têm que aprovarem um ato de cisão ou fusão, né? Eles têm que aprovarem. Mas essa aprovação dos debenturistas ela é dispensável, né? Se for assegurado dentro do prazo de 6 meses o reembolso das debêntures, certo? Então eu acho que essa coisa aí que é o que poderia cair em relação a isso aí, mas quando cai essa parte de reorganização societária, são questões normalmente bastante tranquilas, né? Amanhã eu acho que você deve procurar relaxar. Se der, a gente faz uma revisão assim de todos os tópicos, uma revisão teórica, uma revisão leve. A dia, véspera de prova, não é dia de você ficar pegando questões complicadas, esse tipo de coisa, é o dia de procurar relaxar, né? Porque num concurso desse tem muita gente que está boa, né? Está no mesmo nível, e nesse momento vai imperar uma inteligência emocional, você procurar descansar, que é muito importante na hora lá, no dia lá, você está bem, né? Por isso, se der amanhã a gente faz uma revisãozinha dos tópicos aí, mas eu não gosto muito de ver coisa em véspera de prova, certo? Amanhã é dia de relaxar, de namorar, né? Para estar bem descontraído, para acordar, dormir bem, acordar bem, estar com a cabeça bem lá no domingo e fazer boa prova. Beleza? Se der amanhã a gente comenta alguma coisa, a gente abre um periscópio aí rapidinho aí e comenta alguma coisa, se eu sonhar de hoje para amanhã aí com alguma questão, né? Ah, sim, o que é que você acha que vai cair? Pô, vai cair, né? Nessas 15 questões, pode ter certeza que esses periscópios de hoje a gente vai ter 2 questões, vai cair pelo menos uma de equivalência, uma de consolidação, vai cair uma questão de fusão, né? Vai cair uma questão de operações com mercadoria, vai cair uma questão de imobilizado, vai cair uma questão do CPC 00, né? Então aí você viu, a distribuição é essa. Então, o que é que vai cair, galera? Pô, né? Já falei aí, com certeza, esse tipo de coisa aí vai estar em tua prova. Eu acho que cai uma questão até do intangível, uma questão lá daquela parte inicial lá de escrituração. Eles gostam muito de cobrar aquela parte de fatos. Princípios, eu acho que cai, eles gostam até de cobrar princípios, né? Mas princípios eu acho que você tem que estar muito atento àquela parte do registro pelo valor original, aquelas variações, né? Aquela parte lá de custo corrente, valor pago para adquirir na época das demonstrações contábeis, né, o ativo, valor realizável, que é o valor de venda, aqueles conceitos lá mais daquele... Porque o resto dos princípios são, né, vai ser tudo tranquilo aí, né? E cai com certeza pelo menos uma questão do CPC 00. Isso é certo, né? Quando ele colocou ali pronunciamentos contábeis, eu acho que vai cair ali o CPC 00, o CPC 27, o CPC 04, esse tipo de coisa. Talvez até uma do 01, né? Teste de recuperabilidade, e por aí vai, né? Mas para quem for fazer a prova, que eu sei que muita gente pode estar assistindo e não vai fazer a prova, eu desejo aí boa sorte, muita tranquilidade, né? E ter fé em Deus que, se não for dessa vez, é porque Deus com certeza está reservando, né, uma coisa melhor aí para vocês. Isso tem que entregar a Deus. É engraçado, aqui tem um caso, vou contar aqui rapidinho para vocês. Tem um menino que estudou aí comigo, não sei se vocês viram até o depoimento dele, que é o Wilson. O Wilson, ele é um cara que ele era mesmo halterofilistas, um cara que malhava, que fazia, né, tudo, um cara forte, E ele foi fazer um mergulho numa praia aqui de Itacimirim, aí ele meio querendo se aparecer, foi dar aqueles mergulhos, aí tinha um galho de árvore, ele foi tirar a perna do galho de árvore, acabou batendo a cabeça numa coisa de areia lá, e ele quebrou o pescoço, né? Ficou tetraplégico, ele ficou um tempão que ele não só mexia os olhos mesmo. E ele foi uma vitória da Zoa, ele foi um cara que começou a voltar, ver, falar, aí foi estudar. E para estudar, ele não tem como, ele só estudava através de videoaula, né? Fez videoaula, e tudo. Aí fazia os concursos, rapaz, fazia concurso da Receita, e era uma dificuldade para ele ir, porque o carro dele é todo adaptado, né? Essas coisas, aí foi fazer de Recife, foi fazer de outros lugares, e tudo, aí não passava, porque ele tinha essa coisa, até para fazer prova discursiva, tinha que alguém escrever para ele.
Aí deu na coisa que ele passou no concurso para auditor municipal de Salvador. Ou seja, que ele vai aproveitar toda a estrutura dele, aproveitou tudo, né? Aí eu estava conversando e você vê como Deus é bom. Se você tivesse passado nesse negócio lá do Mato Grosso, lá de sei aonde, você ia querer ir, ia ter que, né, fazer outras coisas e tudo. E aí veio uma coisa que você passou exatamente onde seria o melhor lugar para você. Então às vezes a gente fica chateado, né, não sei o que, tá, não tô... Não, vai fazer a coisa certa, vai que no final tudo dá certo aí e com certeza o lá de cima está reservando uma coisa boa aí para vocês. Beleza? Né? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte aí, né, de equivalência patrimonial e de consolidação. E isso aí vai ser questão certa aí na prova. Cadê aí? Alguma pergunta? Bruna, valeu, amém, amém. Então, pessoal, vá dormir, que já é meia-noite. Vocês estão meia-noite com Silvio Sandy, né? Ao vivo, beleza? Ok, né? Espero que vocês tenham acertado as questões. E a gente vai, né? Professor de quem? De quê? Professor de contabilidade. Viu, galera? Então tá bom. Boa noite, beijos, beijos e beijos aí pra vocês.